Mal posso esperar para ver essa luta. É um grande confronto de estilos, a linda trocação e o wrestling greco-romano do Ilia Topuria, culminados com a confiança absurda dele. E agora ele tá maior, tá mais forte, tá com um corpo definido, não precisa mais tomar vinho tinto na quinta noite para bater o peso. Vai chegar mais descansado, mais forte, mais pesado, a potência dos golpes vai estar melhor, a força vai estar maior e o gás também vai melhorar sem aqueles cortes de peso brutais. Tô curioso, tão curioso quanto todo mundo tava pra ver Topuria contra Makhachev, né? Todo mundo queria essa luta. Mas tô tão empolgado pra ver o Topuria enfrentando o Charles Oliveira. Acho que vai ser uma ótima forma de ver como o Topuria vai se sair nessa divisão, subindo de peso, enfrentando caras mais pesados, ver como ele se movimenta. Tô muito empolgado com essa possibilidade. Olha, falando de lutas empolgantes, o que a gente vê no Topuria é ele caçando os caras. Ele espera o momento certo, corta o caminho, faz a leitura e aí solta tudo. E contra o Charles Oliveira, ele não vai precisar procurar. O Charles Oliveira luta sempre pressionando, vai pra cima o tempo todo. Ele nem sabe lutar de outro jeito. Desde o primeiro segundo, vai ser um caos total. O jeito que o Topuria ataca o corpo pode ser um fator decisivo nessa luta. O Charles costuma lutar bem ereto, acaba deixando o corpo mais exposto. A gente já viu ele sentir golpes no corpo antes. E muita gente esquece, ou nem sabe, que o Ilia Topuria, no começo da carreira, não era conhecido pelos nocautes. Ele se destacava como grappler, com um wrestling muito forte. E mesmo o Charles sendo o recordista de finalizações e um dos maiores no chão que o UFC já viu, acho que vai ser bem difícil ele conseguir finalizar o Topuria. Como será que o Ilia vai se sair nos 70 quilos? Será que ele aguenta o peso? Em que nível ele tá nessa categoria? Será que ele segura a pressão? E o alcance do Charles, será que vai pesar? Se ele abaixar a cabeça, vem joelhada no meio. O Charles é perigoso demais. Tem envergadura, usa bem o push kick, chuta muito bem as pernas, tem chute alto afiado e é rápido para cair na guilhotina também. Mas ao mesmo tempo, acho que vai ser o gás do Topuria que vai fazer a diferença contra o Charles Oliveira. Os primeiros minutos vão ser turbulentos até a luta se estabilizar. Seja nocauteando ou levando para o segundo round, ele vai ter que passar por momentos difíceis. Vai ter que defender finalizações, absorver alguns golpes, pode até sair sangrando, com o nariz quebrado, porque o Charles é longo, ossudo e imprevisível. Mas eu acho que o Topuria tem as ferramentas e a maturidade no jogo para anular tudo que o Charles trouxer no começo e passar por isso. Então, acho que a melhor chance do Charles é nas transições no chão. Pelo que a gente viu até agora, ele parece ser um finalizador mais perigoso do que o Ilia Topuria. Mas eu ainda quero ver mais do Ilia no chão. Geralmente ele machuca os caras em pé e a luta acaba por ele mesmo. Ele foi muito bem contra o Bryce Mitchell. Mas também, até que ponto o Bryce é de alto nível? Ele é bom, já finalizou vários caras. E o Topuria fez parecer fácil contra ele no chão. Então pode ser que ele seja melhor que o Charles, só que eu ainda não vi o suficiente para dizer isso com certeza absoluta. A melhor chance do Ilia é encurtar, chegar na distância do boxe e resolver por ali. Já o Charles precisa manter a luta do lado de fora. Eu vi o Kenny Florian, o lendário Kenny Florian, claro, falando dessa luta recentemente, e ele fez uma analogia que eu achei genial. Ele comparou a luta com o jeito que os dois se vestem. Falou que o Charles, sempre que se veste, vai usar um terno chamativo, vermelho, laranja, amarelo, algo bem extravagante que chama atenção. Já o Topuria também se veste bem, usa terno, mas é algo mais elegante, mais discreto, refinado, tem uma rosa no bolso, sabe? Aquele olhar de canto, parece até que tá de rímel, te dá um beijo e pronto, mas é sutil. E aí, ele disse que isso reflete bem o estilo dos dois. O Charles vem pra cima, é barulhento, agressivo, puxa uma finalização insana do nada. Enquanto o Topuria é básico, não é espalhafatoso, não se arrisca tanto, mas executa o fundamental num nível altíssimo. Achei uma comparação perfeita. Quando olho para essa luta, penso logo no estilo.
A explosão, a potência nas mãos. E por mais louco que pareça dizer, a vantagem nisso vai para o Ilia Topuria. Ele varia bem, bate no corpo, sobe com golpes na cabeça e tá nocauteando geral. Falo de nocautes reais, apagando mesmo. Max Holloway e 2 futuros Hall da Fama. Ele nocauteou caras assim. Nenhum desses chegou nos rounds seguintes com ele. A gente já viu ele uma vez nos 70 quilos, contra o... como é que é o nome? Jai Herbert. Ele chegou a se machucar, levou knockdown, mas aí entrou o lado matador dele. Voltou e nocauteou. Já o Charles Oliveira é maior fisicamente e já enfrentou todo mundo nos 70 quilos. Tudo muda quando você vê o Charles derrubando o Michael Chandler, ou quando ele derruba o Justin Gaethje com aquelas quedas duplas, lindas. Essa é uma luta muito interessante ali por dentro, no meio da troca. O Charles tem joelhadas perigosas, tem altura, tem envergadura, então tem perigo aí. No chão, o Charles também é perigoso contra o Topuria, mas o Topuria não é nenhum bobo no grappling. Ele tem um jogo de chão muito bom. Então não dá pra pensar que, se ele derrubar o Charles, a luta acabou pro Topuria. Pelo contrário, pode ser o fim pro Charles, porque o Topuria consegue causar muito dano ali embaixo. Então, o que eu quero dizer é, essa luta vai ser muito equilibrada. Acho que o Topuria é uma mistura perfeita de perigo em pé com potência nos golpes. Ele não é muito de chutar, enquanto o Charles manda bem demais nisso, principalmente naquele push kick, ou chip, que ele usa quase como se fosse um jab. Ele acerta direto no estômago e no peito, fica repetindo o soco o tempo todo. Isso atrapalha a respiração, mexe com o ritmo do cara, incomoda demais. O Charles usa mais o kickboxing, um Muay Thai mesmo. Levanta bem a perna, chuta o tempo todo. O Topuria já é mais focado no boxe, mas também solta uns chutes às vezes. Essa luta é muito equilibrada. A questão é quem vai conectar primeiro, mas eu acho que o Topuria tem mais potência. Mesmo vindo dos 66 quilos, ele é o que bate mais pesado. Até porque o Charles também já lutou nessa categoria, mas o Topuria tem mais mão pesada. Nos leves, é diferente. O poder de finalização é bem maior do que na categoria dos penas. Nos penas, quando aparece um cara como o Ilia Topuria, que nocauteia de verdade, ele já se destaca muito mais. Você pega, por exemplo, o Josh Emmett, que consegue um nocaute a cada 5 lutas e já é visto como um dos que mais batem forte. Então, esse poder de finalização se destaca mais nos penas. Mas agora o Ilia vai encarar um cara muito mais perigoso pela frente. Não que nos penas falte técnica, porque tem Volkanovski, Max Holloway, mas em termos de perigo real, o Charles é diferente. E o Ilia é um cara que se joga no perigo, vai pra cima sem medo. E o Charles, quanto mais perigo, mais o nível dele cresce. Mas é importante dizer uma coisa, e o próprio Ilia falou isso há pouco tempo. O Charles já perdeu bastante e já foi derrubado muitas vezes também. O Ilia, por outro lado, machuca os caras com frequência, derruba, domina e continua invicto. Por isso, eu acho que o Ilia Topuria vai vencer essa luta. No UFC 317, a gente vai ter Ilia Topuria contra o Charles Oliveira. E pelo que vi, o Charles está como grande azarão, grande mesmo. Ele tem aquele estilo Muay Thai bem ereto, fica em pezão, que pode ser perigoso quando enfrenta um boxeador como o Ilia. Mas ao mesmo tempo, basta o Ilia abaixar demais, desviar daquele jeito que ele faz e acabar entrando num joelhaço, que muda tudo na luta. Tô empolgado pra sair. Pô, tô empolgado mesmo. Olha, eu acho o Ilia Topuria um lutador incrível. Tem potência nas mãos, defende muito bem em pé, é técnico demais. É mais baixo, mais compacto, difícil de derrubar. Mas também olha o que o Charles fez contra o Michael Chandler. Na última luta, ele buscou a perna, levantou, derrubou. A galera subestima o wrestling do Charles. Ele tem um wrestling muito bom e um jiu-jitsu excelente. Ainda usa bastante o jiu-jitsu. O Ilia vai ser mais baixo, mais troncudo, mais chato de lidar no chão se a luta for pra lá. Mas o Charles Oliveira é fantástico no jogo de solo. Cara, essa é daquelas lutas em que o coração diz Charles, mas a cabeça diz Ilia. É uma luta que pode ir para qualquer lado. Não dá para duvidar do Charles.
Mas o William está numa fase absurda. O problema é que o Charles acaba sendo golpeado. E o William bate muito pesado. Tô muito empolgado para essa luta. O que mais me chama a atenção é ver se o estilo do William vai funcionar do mesmo jeito nos 70 quilos como funcionava no 66. Porque, claro, tem uma diferença de tamanho, mas também tem uma pressão diferente quando você sobe de categoria. Será que ele vai conseguir manter a mesma pressão nos 70 quilos? Será que ele vai conseguir lidar bem com o grappling nessa divisão? Eu acho que sim, mas estou curioso para ver principalmente contra um cara como o Charles. O Charles é fantástico. Só por esse confronto entre Ilia Topuria e Charles Oliveira já é um main event sensacional. 2 ex-campeões, literalmente. O Charles, ex-campeão dos leves, e o Topuria, que já foi campeão nos penas. Agora o Topuria está indo atrás do cinturão em uma segunda categoria. Isso adiciona um peso histórico à luta, porque ele pode entrar para a lista dos poucos que conseguiram esse feito. E além de tudo isso, vai ser uma guerra. É difícil imaginar qualquer um dos dois fazendo uma luta sem graça. Quando eu olho para o lado técnico dos dois, acho que o Ilia Topuria é o lutador mais completo. Acredito de verdade nisso. Tecnicamente, ele é superior. A questão é, ele vai dar espaço para o Charles ser o Charles ou vai ser um verdadeiro show técnico? No que eu vejo no MMA, eu acho que o maior déficit hoje, em termos de habilidade no esporte, é a defesa, sem dúvida. Mesmo no Muay Thai ou no boxe, você percebe que é a parte menos valorizada, na minha opinião. E o Oliveira parece indestrutível pelo quanto aguenta a pancada. Igual o Gate, outro cara duríssimo. Eles aguentam no queixo, mas isso não dura para sempre. Já o que vejo no Topuria é que defensivamente ele é muito sólido. Sabe usar aquela guarda de concha com perfeição. Poucos conseguem aplicar aquele estilo tipo Floyd Mayweather, escondendo o queixo no ombro tão bem. Ele sabe virar o corpo na hora que o golpe vem, é bem disciplinado. Já o Oliveira finaliza muita gente que eu acho que, na defesa, não tem a mesma capacidade do Topuria. Então, se você olha como o striker clássico, que avança pensando matar ou morrer, o Charles vai te pegar. E se pegar, ele acaba a luta. O Topuria não luta assim. Ele só aparece quando acha o momento certo. Tudo é calculado, como um atirador de elite. Você nem vê, ele só se posiciona quando é a hora de matar. O Topuria traz essa defesa, principalmente na curta do boxe, que pouca gente domina. E eu quero ver se a potência e a precisão dele vão se manter nos 70 quilos. Já vimos isso nos 70, mas foi contra o Jay Herbert. Agora é o Charles Oliveira. Então vai ser uma luta sensacional. Na curta distância, na trocação, vai pesar quem tiver o melhor joelho, quem tiver mais altura. E isso é do Charles. Charles tem joelhada melhor, mais altura, mais alcance. Agora, quem tem o queixo mais resistente? Topuria. Quem tem o boxe mais afiado? Topuria. Quem tem as quedas mais fortes? Topuria. No chão, quanto ao jiu-jitsu e tudo mais, isso ainda é uma incógnita. A gente sabe que os dois têm muito nível, mas não dá para dizer que o Charles é melhor só porque tem mais finalizações. Eles nunca se enfrentaram. A gente precisa ver essa luta acontecer para saber quem é superior no chão. Mas, se eu tivesse que apostar, eu diria que por pouco o Charles leva vantagem. O jeito que o Charles avança, com aquelas joelhadas meio no impulso, com o queixo lá em cima, em pezão, bem estilo Muay Thai clássico. E o Ilia é um boxeador mais baixo, com base baixa. Isso torna a luta bem perigosa para o Charles. Eu não sei como ele vai se sair nos 70 quilos. Talvez você saiba falar melhor disso. Ele é um cara menor subindo de categoria, então vai ser interessante ver. Mas ouvi ele falando no podcast do Joe Rogan que estava pesando uns 87 quilos fora do camp. Isso é enorme. Cortar para 66 com esse peso é insano. Agora que vai lutar nos 70, eu sempre gosto quando os atletas sobem de peso. Mas vou dizer uma coisa, quando penso nessa luta, sempre lembro da distância que o Charles gosta de usar. Ele curte lutar bem de perto. E o fato dele gostar dessa curta distância contra um cara que é especialista por dentro não faz muito sentido. Normalmente, quem teria que se adaptar seria o cara mais leve, subindo de categoria. Mas nesse caso, não é bem assim.
Vai ser uma daquelas lutas em que o Ilia tem mais oportunidades que o Charles. Mas o Charles pode surpreender com a envergadura dele, especialmente com golpes pelo meio. Esse tipo de ataque encaixa muito bem para o jogo dele. Sem falar nos chutes, no corpo, na cabeça, misturando alto e baixo. Os push kicks me deixam um pouco preocupado, porque se você voltar e assistir o Ilia lutando contra o Volk e também contra o Bryce Mitchell, todos aqueles chutes estranhos, o Ilia lidou muito bem. Ele mantém as mãos altas, coladas no queixo, desvia muito bem dos chutes, bloqueia com eficiência, mantém a defesa bem fechada e ainda contra-ataca muito bem depois que você tenta chutar. Então eu acho que se o Ilia Topuria perder, ou se o Charles quiser vencer, ele vai tentar machucar o Topuria no clinch, entrar ofensivo no grappling, talvez derrubar e pegar as costas. Esse é o jogo do Charles, ele consegue. Mas ainda não vimos isso acontecer, e não acho que o Ilia seja mais perdido no chão que o Michael Chandler. Por isso, vou apostar no Ilia Topuria. Acho que vai ter um momento em que ele derruba o Charles feio, levanta, tenta um nocaute, não finaliza, volta a pressionar e talvez acabe com o Charles com um golpe no corpo e outro na cabeça, encurralando na grade. Tenho Ilia Topuria como vencedor. Você acha que eu venceria o Charles, então? Acho que talvez sim, para ser sincero. O Charles tem o queixo meio suspeito. Sempre acaba tomando golpes duros. Se ele conseguir te botar para baixo, aí acho que pode vencer. Porque 5 quilos de diferença faz muita diferença. O Charles tem mais ou menos a minha altura. O Ilia é mais baixo, tipo aqui assim. Então, para mim, é até melhor se o Ilia ganhar. Por que dá a impressão de que Charles não tem chance? Esse é Charles Oliveira, estamos falando dele. Por que as pessoas simplesmente o descartam? Sim, o Charles realmente é meio que o esquecido aqui. Quero dar um ótimo exemplo, que seria o Tsarukyan. Se eu dissesse que o Ilia fosse lutar contra o Tsarukyan, acho que você diria, uau, essa é uma luta equilibrada. Bem, se eu puder brincar com você e apenas lembrar que o Tsarukyan lutou contra o Charles e foi, uau, uma luta super apertada. Tanto que, quando a luta acabou, imaginavam uma decisão dividida, pois não sabiam o que aconteceria. O Charles quase o estrangulou e foi tipo um salvamento pelo gongo. O Charles e o Tsarukyan têm nível de atletismo muito parecido, e se você pensar desse jeito, percebe que o Topuria realmente está entrando em águas bem profundas aqui. Olha, é uma luta equilibrada, porque o Charles Oliveira é ex-campeão, tem recorde após recorde no currículo, já passou por tudo e merece a camiseta, e é naturalmente maior entrando nesta luta. E há coisas que vão contra a Ilia Topuria. Vamos falar sobre isso. Ele já lutou no peso leve antes, fez isso em Londres contra Jai Herbert, a gente viu aquela luta. E se o Jai Herbert conseguiu derrubar o Topuria, pode apostar que o Charles Oliveira também consegue. É uma luta difícil. Você vai subir de categoria e encara um ex-campeão, Charles Oliveira, que é alto, comprido, magro e extremamente bom no chão. Um dos melhores, se não o melhor, em termos de finalizações no UFC. E é engraçado, porque quando a luta foi anunciada, eu vi todo mundo dizendo que o Ilia Topuria ia nocautear. Mas, nos últimos 3 ou 4 dias, vi muita gente não se retratando, apenas basicamente dizendo, já vi o Charles, ele cai ou fica tonto em toda a luta e depois volta e vence. E eu penso, ele tem aquele efeito Ed Álvares, em que ele se machuca, fica atordoado e aí volta e finaliza você, ou volta e ganha 3 ou 4 rounds, sei lá, esse é o cara. Ilia Topuria está como favorito, cerca de 78% de chance para vencer Charles do Bronx. Isso é insano. Isso não tá certo. Para vencer um campeão mundial que defendeu o cinturão 3 vezes, que tem mais finalizações do que qualquer um na história do UFC e mesmo assim aparecer como favorito 78%, isso não tá certo. Sabe o que eu acho, JP? Eu acho que é o aspecto visual, porque durante a trajetória do Charles como campeão, ele foi derrubado várias vezes. E imagine, quando você é derrubado por Topuria, você não se levanta. Vimos até ele derrubar o Max, cara. Quem derruba o Max Holloway da forma que Topuria fez? Ninguém. Talvez seja por isso que, sendo o Charles derrubado desse jeito, haja essa percepção. Mas sim, esse rapaz é mais do que aparenta. As pessoas pensam,
Eu acho que Topuria é muito bom na distância em que Oliveira talvez não seja tão habilidoso. E se vimos o Oliveira nessa distância, alcance de boxe, em aproximação é nessa faixa que o Topuria é um mestre absoluto, talvez o melhor do esporte no momento. E se essa potência conseguir se transferir para os leves, imagino que ele consiga pegar o Oliveira. Quero dizer, não acho que exista alguém que supere o Charles facilmente. Ele tem habilidade para enfrentar todo mundo, mas também oscila muito. Você pode pegá-lo com um golpe e às vezes ele muda de ideia de entrar na luta. Eu realmente penso que o Topuria tem presença, defesa de finalização e, claro, o poder nas mãos para machucar o Oliveira de verdade. É uma luta diferente da do Makhachev, com certeza, porque o Oliveira vai correr riscos, se expor para levar golpes. E sinto que a potência do Topuria vai se sustentar até os leves.